Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Episódio 101. Rompemos a barreira do 100º episódio. Então a gente queria começar, né, esse 101º episódio agradecendo a todos os ouvintes aí que mandaram várias mensagens, a todos que mandaram mensagem de áudio. Bom, não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, mas o João, sei que tem anotado. Tem o Fábio mandou, o Daniel mandou, a Mila mandou, o Felipe Volô mandou, o Marcelo Corne mandou. Quem mais mandou, João? Não me lembro todo mundo, cara. Foram 10 pessoas. Cirrel, Marcelo Corne, Danilo Bines, Ione Gottfried, Fábio no Mundo, Carlos Hidalgo, Daniel Felipe Altuller, né? Altuller. Pois é. Esses 9 mandaram, você falou, completando o que eu falei, esses 9 mandaram. Ainda tem a Ilana Baumel, que mandou por escrito uma mensagem muito carinhosa pra gente. O Paulo Almeida também, mensagem muito bacana, mandou direto pro meu Twitter. Okay? Enfim, mensagens muito legais. A gente também recebeu uma última mensagem de voz, né, do André Guz aí, que a gente coloca nesse episódio agora, no 101, já que ele mandou no sábado e já tinha acabado a edição, então a gente coloca agora para os nossos ouvintes escutarem também. É isso. Vamos então, vou já colocar o áudio do André no final desse bloco, mas também gostaria de agradecer aí todo mundo que mandou realmente, como a gente falou lá no final do último episódio. É legal, a gente curte fazer, e o mais gratificante é ver o número de ouvintes e vocês que realmente curtem o podcast, que ouvem toda semana. Isso é realmente legal. Então esse feedback, essa colaboração de vocês é sempre importante, gratificante e motivante também. Bom, vamos então ao áudio do André, porque não tem como a gente deixar de lado. Manda aí, André. Fala, Marcos e João, beleza? Aqui quem fala é o André, diretamente de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Primeiramente, parabéns pelo podcast e parabéns também por terem, durante a Guerra de Gaza, no episódio 87, lembrado das crianças, as quais, sem dúvida nenhuma, sofrem as consequências das nefastas lideranças de ambos os lados do conflito, que se beneficiam, sem dúvida, com a perpetuação do conflito palestino-israelense. Com relação à parte que me diz respeito, né, como judeu e sionista, é muito triste saber que uma parte da sociedade israelense ainda desumanize os que estão do lado do muro, né. Daqui, eu espero que as futuras gerações de ambos os lados do conflito abandonem o chauvinismo, o fanatismo e a desumanização do próximo e passem a construir e a trabalhar pela paz entre os povos. Abração. Valeu, camarada. Obrigadão pela mensagem e esperamos continuar contando aí com a sua audiência do nosso podcast. Bom, vamos então só responder as perguntas rapidinho. Foram feitas aí 2 ou 3 perguntas sobre... Não, na verdade, uma foi provocação do Fábio, me provocou. Eu vou responder a sua provocação também. Bom, a provocação foi a seguinte: ele me falou que o Marquinho abandonou o podcast lá nos Anéis da Mediná. Realmente eu dei uma abandonada, ele não sai da minha cabeça. Eu vou voltar a esse projeto um dia, eu infelizmente não estou com tempo agora, mas enfim, é um projeto que eu sei que está inacabado e eu quero terminar. Foi legal ter feito os episódios que eu já coloquei no ar, eu quero realmente continuar, mas enfim, espero que em um momento próximo eu consiga ter um tempinho para voltar a produzir. A outra pergunta foi feita sobre a música, né, do podcast. Cara, foi extremamente aleatória a escolha da música. Eu comecei a procurar na biblioteca do YouTube, né, na YouTube Library, e aí, enfim, ouvi uma música, gostei, achei esse trecho bem legal para botar como chama? Na vinheta do podcast, e foi assim que ele entrou. E a terceira pergunta lá do Marcelo Corne sobre o Golan. Por que não tem o Golan, né, cara? Tá sentindo falta do Golan na capa, no mapa, né, de Israel, que tá na capa do podcast. O Golan tá lá, cara. Você não vê o Golan lá, cara? O Golan tá lá, cara. Eu olho para aquela foto, eu vejo o Golan. Acho que só não vê quem não quer, né, cara? Mas eu acho que o Golan tá ali. Em algum lado o Golan tá, cara. Só não vê quem não quer, cara. Mas tudo bem. Não, na verdade, essa foto foi assim, uma foto que eu achei, não percebi na hora que o Golan não estava ali, e foi uma foto que aí eu comecei a editar, ficou do jeito que eu queria, e aí, enfim, com Golan ou sem Golan, é a capa do nosso podcast. Bom, agora sim, vamos então para o nosso primeiro bloco para falar sobre o corona aqui em Israel.
Bom, qual é aquele negócio? O corona já voltou a ser de novo o nosso primeiro bloco. Essa semana aí passamos mais uma vez batendo recordes do número de infectados, também o número de pessoas que tomando a terceira dose aí da vacina aumentando substancialmente, até porque o governo essa semana liberou a vacinação para pessoas com mais de 30 anos, ou seja, a gente está baixando muito, né? Aumentando muito a parcela da população israelense que está tomando a primeira dose, mas tem muita confusão ainda, né, cara? O sistema educacional é para voltar a funcionar na quarta-feira da semana que vem. A gente está gravando agora na quinta-feira, dia 28 de agosto, são 10h30 da noite aqui em Israel. Esqueci de falar disso lá na nossa introdução. Mas, ou seja, a gente tem menos aí 5 dias, né, para abertura do sistema educacional, muita confusão. O governo inicialmente tinha decidido fazer em todas as crianças, né, a partir de 3 anos de idade, exames, acho que é serológico que chama em português. Sorológico. Porque aí ele identifica se a pessoa tem ou não o antivírus, né, o anticorpo do corona. Exatamente. E, enfim, acabou desistindo dessa missão. Eles começaram com os estudantes do sistema educacional ultra-religioso, porque eles já voltaram às aulas, então eles começaram a checar essas crianças, só que como o número de crianças que saíram com positivas, né, no caso positiva não para o corona, mas para o anticorpo, né, como foi o número de crianças foi muito pequeno, eles cancelaram esse projeto, né, não vai ser mais levado em frente, mas o que a gente vê, João, realmente é que é muita confusão em relação ao sistema educacional, que precisam fazer o teste, né, para onde eles têm que para poder entrar em vários lugares, a criança tem que apresentar o teste. A gente tem greve nos hospitais, né, que estão aí, nos 7 hospitais do país entraram em greve por não terem recebido o orçamento que tinha sido acordado com o Ministério da Saúde ainda, com o Ministério do Orçamento ainda e o Ministério da Saúde ainda no governo anterior, né, e agora eles entraram em greve, entraram aí no funcionamento de final de semana, de Shabat. Enfim, crises e mais crises e o número de casos aumentando, né, cara? O número de casos aumentando, mas o número de casos de contagiados com mais de 50 anos, ele está baixando. E o número de doentes graves está crescendo num ritmo menor. E isso é sinal claro de que a terceira dose da vacina está fazendo efeito, né? Então, o que a gente está percebendo, enfim, é que nessa tendência, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, se vão surgir novas variantes, se vai ter alguma variante que vai exigir um tratamento diferente da vacina, etc. Mas conforme a tendência vem demonstrando, a gente vai precisar tomar essa vacina a cada 6 meses, né, para poder controlar os surtos e os casos graves. Eles abriram há 3 dias para pessoas a partir de 30 anos. Assim, na terça-feira abriram, eu já liguei na hora, estou na faixa dos 30 a 40, né? E aí, para marcar para mim, já tinha para marcar para quarta, sem problema, mas na quarta eu não tinha tempo para marcar na hora que podia, preferi marcar para o sábado. Esse sábado eu tomei a terceira dose já, né? Marquinhos provavelmente não vai tomar, porque tem que dar 5 meses entre a tua última dose e essa dose do booster, né? E o Marquinhos tomou tarde, porque ele é dos que se curaram e essas pessoas tiveram liberada a vacinação mais tarde. Dá 5 meses para você tomar. Até 5 meses o Estado ele acredita que, enfim, segundo os relatórios da Pfizer, que os anticorpos eles ainda estão em alto número. Enfim, então isso é o que o governo está apostando, a gente tem falado isso aqui, bastante tempo para poder controlar a pandemia aqui em Israel, né, o surto, essa quarta onda, pelo menos evitar o número de doentes graves e poder garantir o país sem um lockdown, né? Enfim, ainda preocupa muito, o Ministério da Saúde está um pouco assustado, os especialistas estão falando que 15 mil casos pode ser assombroso e é o que os números estão levando a gente a chegar, né? O governo está apostando alto, porque ele optou por não fazer o lockdown e vacinar durante o lockdown, ele apostou por deixar tudo aberto. Isso tem um custo de vidas, com certeza, as pessoas estão morrendo, né? Israel tem hoje mais de 600 doentes em estado grave, quase 200, 170 mais ou menos, respirando com respiradores, né? Enfim, e os hospitais, como o Marquinhos falou, trabalhando como se fosse um estado de Shabat, que é como se fosse com o menor número de profissionais, como se fosse domingo no Brasil, trabalhando menos, com menos pessoas, como é a greve que eles podem fazer. Os profissionais da saúde não podem parar de trabalhar, mas eles podem, os hospitais públicos, mas eles podem, enfim, fazer uma pressão no Estado
Eles não receberam ainda o que eles querem. O Lieberman joga duro, eles estão criticando muito o Nitzan Horowitz, do Meretz, que é o ministro da Saúde. Estão dizendo que ele não devia fazer esse tipo de... Ele não devia trabalhar em conjunto com o ministro das Finanças, ele devia defender os hospitais, tentar brigar pelos hospitais. Enfim, não sei se essa crítica, não sei se ela se justifica, eu não sei exatamente como é que está sendo a atuação do Nitzan Horowitz, mas o Lieberman, essa semana, publicou um post dizendo que eles têm diferenças de visão, ele e o Nitzan Horowitz, mas a parceria deles é excelente, é muito boa e que não tem nenhuma reclamação a fazer sobre o trabalho conjunto que ele tem feito com o ministro da Saúde. Enfim, e frente a toda essa situação, o governo bateu o pé e decidiu manter o início do ano letivo para 1º de setembro, como programado, apesar da grande quantidade de casos que a gente tem visto. 1º de setembro é logo ali, né? Falta uma semana exata, né? Um pouquinho menos, a gente está gravando dia 26, é uma quinta-feira, agora são 10h35 da noite em Israel. Na quarta-feira que vem já começa o ano letivo, embora setembro seja um mês bem tranquilo por conta das festividades, só tem, se não me engano, 8 dias de aula no mês de setembro inteiro, né? Por causa das festas. Ainda assim, colocar as crianças em contato umas com as outras para se contagiarem e tal. O exame serológico não deu certo, o governo queria evitar que as crianças ficassem de quarentena, mas só 3% das crianças estavam apresentando anticorpos, o que faz a gente acreditar que talvez as crianças não tenham se contagiado muito, ou que talvez as crianças não desenvolvam os anticorpos, talvez justamente porque o vírus é menos agressivo com as crianças. Enfim, a gente não sabe por quê, mas o governo ele praticamente só está fazendo agora os exames nas cidades vermelhas, enfim, as crianças que não fizeram teste sorológico nas cidades que não estão em estado vermelho, enfim, tem que se dirigir até essa cidade para fazer, duvido que muita gente vá. Eu não fiz, meu filho mais velho, minha filha mais jovem não faz, essa parte de 3 anos, enfim, e agora já não vamos fazer, não sei se ele vai ter ou não os anticorpos. O melhor amigo dele lá na creche, ele teve, né, tinha os anticorpos. Então, talvez eles estão brincando muito juntos, talvez ele também tenha, né? Talvez ele tenha se contaminado, a gente nem saiba, vai ficar sem saber por enquanto. Enfim, e último registro, né, pelo menos a minha fala sobre a corona agora, uma notícia triste, né? Faleceu ontem, na quarta-feira, dia 25, o Salvador, conhecido aqui como Salva Barzilai, né? Enfim, um sujeito sensacional, um cara carioca, né? Fez aliar, veio morar em Israel aos 19 anos, em 71, no Kibbutz Brohai, né? Pertenceu ao movimento Yehuda Abonim, que é um dos movimentos que depois se juntaram e que virou o Abonim Dror de hoje, do qual fiz parte. Ele, enfim, trabalhou em 1 milhão de coisas diferentes, foi um educador, foi ator, né? Se formou em educação física, foi músico, enfim, foi um dos introdutores da música brasileira para alguns dos principais artistas israelenses, como, por exemplo, o Ari Kainstein, um dos maiores cantores aqui da história de Israel. As pessoas iam para Brohai para tocar com ele, mas ele ficou mais famoso mesmo por ser jornalista e comentarista esportivo, em especial de futebol, né? Enfim, ele chegou a fazer parte da equipe técnica do Hapoel Tel Aviv, agora nos últimos anos de vida dele, que escreveu um post lamentando o seu falecimento, e ele era um cara muito querido, muito conhecido em Israel, toda a imprensa repercutiu, né? Todo mundo triste, comentando como uma figura tão querida, tão positiva, tão enfim, marcante, né? Para a cidade ali, talvez o brasileiro mais famoso aqui em Israel, enfim, brasileiro israelense, né, com dupla cidadania, mais famoso da história do país, Salva Barzilai. Enfim, muita gente lamentando, muita gente triste, faleceu de corona, mesmo tendo tomado a 3ª dose da vacina, né? Enfim, não resistiu. Ele estava em população de risco pela idade, né? Pela idade, não sei se ele tinha alguma outra comorbidade. Enfim, então fica aí nossos sentimentos à família, um grande abraço. Eu conheço alguns parentes dele, conheço o irmão dele, os sobrinhos, eram 11 irmãos, não só eu conheço. Enfim, isso aí, um abraço aí para vocês, né, que vocês tenham conforto, enfim, que a memória dele seja abençoada, como se diz no judaísmo, e que a gente vai lembrar dele com muito carinho, enfim, enquanto a gente estiver aqui. É isso, realmente uma perda muito grande aí do Salva Barzilai. Era divertido ouvir os jogos de futebol que eram comentados por ele. Fica aí realmente os sentimentos para a família. Bom, vamos então para o nosso segundo bloco para a gente falar sobre notícias relacionadas ao conflito palestino-israelense. A primeira notícia desse bloco, na verdade, as notícias acabam se misturando, né? Porque a gente está vivendo aí um momento de uma crise
mais uma crise, a continuação da crise, da última guerra aí, né, com Gaza. A gente comentou nos últimos episódios que o Israel chegou a um acordo, né, com o Catar, né, com a ONU, com a Autoridade Palestina, para que fosse repassado dinheiro para Gaza, né, para a autoridade, através da Autoridade Palestina, fosse passado dinheiro para Gaza, para evitar com que o Hamas tivesse o controle total sobre esse dinheiro que é enviado pelo Catar. Mas a gente também comentou que, mesmo assim, houve mísseis caindo aqui em Israel, balões, né, balões com explosivos que tocam fogo aí em toda a região ali ao redor de Gaza. E essa semana a crise continuou e a gente teve um soldado ferido numa manifestação que teve, o soldado chamado Barel Hadria. Ele foi numa manifestação que teve ali bem na fronteira com Gaza, no muro, né, não é no muro, né, tipo, eu não sei, enfim, vamos chamar de muro, não é cerca, né? Mas na verdade uma parte coberta. Ele estava atirando, né, por um buraco e um palestino chegou perto dele, meteu uma pistola dentro do buraco e deu um tiro, acertou no rosto do soldado. Ele está internado em estado grave, mas o que tudo indica aí é que a gente volta a ter um aquecimento, né, da relação aí com Gaza. Lembrando que quando a gente terminou a última guerra, já era comentado, né, que só acalmou, mas enfim, já estavam esperando para o próximo período um novo aquecimento e um possível conflito com Gaza. E nesse momento agora, bom, é muito cedo para dizer se a gente vai estar caminhando para isso, mas enfim, a gente tem aí um aquecimento com também novas manifestações na região. João, o que de uma forma ou de outra, né, a gente vê aí que, enfim, a gente vai comentar no próximo bloco também que o Biden, o Begin, né? Begin aí, viajei. Begin, mas na verdade é o Bennett, é todo mundo com B, né? O Bennett está nos Estados Unidos, né, para ter uma conversa aí com o Biden, que a gente não sei se vai ter, mas o que a gente vê é que realmente o Hamas, né, e os grupos muçulmanos, palestinos ali de Gaza continuam a todo momento colocando esse governo em xeque, né, cara? Pois então, vamos tentar entender por que isso está acontecendo, né? Porque em época, depois de conflito, né? Depois de que a gente tem uma guerra, em geral, a situação ela tem uma calma em comum, né? Enfim, no período que vem imediatamente depois, nos meses seguintes ao conflito na faixa de Gaza, em geral, o período posterior ele é um período de tranquilidade, né? E a gente comentou na semana passada que até o final do ano o acordo era que não ia mais ter problema, porque Israel permitiu a passagem do dinheiro do Catar para o Hamas. Então, o que aconteceu? Que essa semana, de novo, a gente está falando numa volta de uma escalada de violência, né, que pode sair de controle a qualquer momento e até tem chance de se transformar numa nova guerra, né? O que aconteceu é o seguinte: Israel permitiu que entre o dinheiro do Catar para pagar os salários atrasados dos funcionários públicos em Gaza, que, enfim, em outras palavras, dos membros do Hamas, do braço político do Hamas, mas Israel ainda está evitando a passagem do dinheiro, da totalidade do dinheiro, para a reconstrução de Gaza, né? O governo Bennett, o governo atual, ele quer condicionar a reconstrução de Gaza a um acordo de liberação dos prisioneiros israelenses e dos corpos dos soldados mortos na guerra de 2014, na Operação Margem Protetora, né? Perdão, não Margem Protetora, para a Operação Caetano, como é que foi traduzida? Margem Protetora, essa mesmo. Enfim, o Bennett ele quer trocar, né? Ele quer condicionar a passagem desse orçamento, né, a liberação desses dois prisioneiros, são 2 civis israelenses que estão lá, que entraram em Gaza, que não foram sequestrados, que entraram por conta própria. Um deles é um sujeito com deficiência mental, né, que, enfim, que já tentou fugir algumas vezes, e dessa vez entrou em Gaza e não conseguiu voltar. Avram Mengitson, né, um judeu de origem etíope, e o outro é um cidadão árabe israelense, que eu não me lembro agora as circunstâncias pelas quais ele está lá. Ele entrou na faixa de Gaza e os dois parecem estar no cativeiro do Hamas, e além dos 2 corpos de soldados que foram mortos. E o Hamas já jogou o número de 1.111, que é o número de prisioneiros que eles querem que Israel liberte, né? Enfim, o governo não tem nenhum interesse em libertar esses prisioneiros. A crítica é grande, principalmente depois do esquema com Gilad Shalit, que foi trocado também por um número muito alto de prisioneiros, passou de 1.000, e alguns deles voltaram a se envolver em atos terroristas. E enfim, o governo Netanyahu, ele, de alguma maneira, foi criticado por parte da direita por isso, e o Bennett não quer ser criticado pelo mesmo. Então, enfim, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando mostrar força e dizer o seguinte: você quer o dinheiro, libera os presos, né? Um governo fraco
um primeiro-ministro fraco num governo instável, porque a gente vive essa situação exatamente em Israel, um primeiro-ministro fraco num governo instável, pequeno, né? Ele, em geral, tem que mostrar força, de alguma maneira. Então, a maneira que o Bennett mostra força, a maneira pela qual ele mostra força, na verdade, ele está mostrando a sua fraqueza, que é bombardear Gaza a cada balão incendiário que chega a Israel, né? Como se esses bombardeios sejam que vão evitar os balões incendiários, né? Enfim, dar uma resposta militar a qualquer ação do Hamas que evoque qualquer violência, ainda que a proporção não ameace ninguém, né? Que às vezes aconteceu. Saltou um morteiro no território aberto e ele vai lá e bombardeia Gaza, né? Enfim, e agora essa de você fazer um acordo no final da última guerra de Gaza, enfim, que ele não era o primeiro-ministro nessa guerra, mas enfim, é você costurar um acordo, né, baseado numa missão que é praticamente impossível de ser alcançada, porque o Hamas não vai abrir mão de ter muitos prisioneiros em troca dessas pessoas que eles têm em cativeiro, vivos e mortos, hein? E você então tenta mostrar força onde você não tem, hein? Porque enfim, ele não tem força em lugar nenhum, e a maneira que ele tem de não sair fraco da situação. Isso aconteceu com outros primeiros ministros na história do país, hein? A diferença é que nenhum deles tinha um governo, nenhum deles era tão fraco e tinha um governo tão pequeno, tão curto, né? Que não desse sustentação nenhuma, que não desse base de apoio para poder, enfim, pagar para ver. E o Bennett, ele está pagando para ver, ele está correndo o risco de ter uma nova escalada de violência, de começar uma nova guerra, que, enfim, todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Ele vai sofrer muita pressão, se tiver 2 guerras no ano, para tomar uma medida mais consistente, para entrar com a infantaria, para reocupar Gaza, hein? E isso vai gerar uma crise com o próprio governo dele, hein? Enfim, ele vai ter que escolher se ele vai querer manter esse governo ou se ele vai querer bancar o forte, hein? Mas, enfim, para mim ele está metendo os pés pelas mãos. O problema é que eu não sei se ele tem muita escolha, né? Porque ele se meteu numa sinuca de bico, mas ele se meteu nessa sinuca de bico quando ele optou por ser primeiro-ministro e botar pressão para ser primeiro-ministro em condições tão desfavoráveis assim. O Hamas e outros grupos estão soltando balões incendiários. Teve alguns incêndios na região do Otefaza, do cinturão da faixa de Gaza. Teve um foguete disparado contra Sderot na semana passada. E a semana tiveram 2 manifestações. A gente viu 2 manifestações bem na fronteira. Eles vão de propósito para cerca de separação lá. Algumas partes já é muro em Gaza, né? Gaza não é inteiro muro. Cisjordânia também não. São partes que são muro e partes que são cerca. Enfim, óbvio que as manifestações elas não são só grito, né? Eles tentam quebrar a cerca, jogam pedra, atiram, jogam morteiros, né, nos soldados que estão do outro lado, e que reagem, né? E, enfim, às vezes reagem com muita violência. As primeiras manifestações tiveram 2 mortos, e esse soldado gravemente ferido, que está lutando pela vida dele, né? Marquinhos nomeou ele aí o Barela Adrias Shmueli, e, enfim, e o segundo dia de manifestação, o exército já foi muito mais preparado, porque ele sofreu muitas críticas pela atuação no primeiro dia, foi pouco preparado, não tinha como controlar os palestinos, colocou os soldados em risco, muitos feridos e tal. E na segunda vez já foram muito mais soldados, já muito mais preparados, com gás de pimenta, com ferramentas de oprimir manifestação. Não teve nenhum ferido grave do lado israelense, teve 10 feridos do lado palestino, mas nenhum morto, pelo menos até agora. A gente não sabe como isso vai seguir daqui para frente. Okay? Enfim, e essa situação com esse soldado ferido gerou uma polêmica muito grande e muito suja aqui em Israel. Né? A gente não tem falado muito da Knesset, não tem falado muito de política, mas agora a gente vai ter que falar. O pai primeiro de tudo, o Bennett, ele telefonou para a família desse soldado, né, para o pai dele, como é de praxe, que os primeiros ministros fazem, o presidente faz também, enfim, quando uma situação dessa acontece, lamentando a situação. E ele cometeu uma gafe, ele chamou o soldado pelo nome do pai, ele chamou o soldado de Yossi, né, que é o nome do pai dele. E o pai dele reagiu à ligação com o Bennett, não por causa da gafe, mas, enfim, vocês vão entender por quê. Ele reagiu à conversa, ele humilhou o Bennett na conversa, ele gritou com o Bennett, disse que isso era absurdo, que vocês mandam tão pouco soldado para lá, esse governo não faz nada direito, está com medo de quem? Do Mansur Abbas, dele romper com vocês não têm coragem, blá, blá. Enfim, fez um discurso político. Como é que eu sei disso? Porque é um sujeito de extrema direita aqui em Israel, um cantor de hip hop, cujo apelido é Atzel, né, a sombra, né, famoso por discursos de incitação violento, ataques violentos contra a esquerda. Ele divulgou esse áudio da conversa
do pai com o primeiro-ministro. Em Israel existe uma lei que, se você é uma das partes da conversa, você pode gravar a conversa. Agora, o Bennett não divulgou esse áudio. Então, quem foi que divulgou? Quem divulgou foi o pai dele. O pai dele, enfim, ele humilhou o primeiro-ministro sabendo que ele estava gravando e mandou para um ativista de extrema-direita para ele divulgar nas redes sociais. Ou seja, aqui em Israel as pessoas criticam quando alguém faz troça, quando alguém faz política com situação de saúde ou com morte de alguém, e o próprio pai do soldado usou o caso do filho dele para fazer política, porque se ele gritasse, se ele reclamasse com o primeiro-ministro porque ele está com raiva dele, tudo bem, mas ele mandava para um ativista de extrema-direita isso, foi um negócio patético. E o pai dele tinha convocado um monte de gente para rezar pelo filho dele, multidões de pessoas foram para frente do hospital, estava tudo bonito até então, né? E depois deixou de ser. E como se não bastasse, o Netanyahu, enfim, escutou isso, escreveu uma postagem no Twitter dele, escrito vergonha, né, dizendo como que ridículo que o Bennett que não sabia nem o nome do soldado, depois apagou o tweet, sem pedir desculpa, o Netanyahu nunca pede desculpa por nada, mas apagou o tweet, uma mostra de que ele se arrependeu, foi longe demais. Mas olha só, vejam vocês, a conversa do Netanyahu com o pai dele também foi divulgada, e o pai dele foi muito mais amável com o Netanyahu do que com o Bennett, né? Dá para ver de que lado o pai dele está da história. E depois o pai dele, Yossi Shmuel, ele escreveu uma mensagem nas redes sociais dizendo: não, porque tem que parar com essas brigas políticas e que isso só faz mal, vamos unir forças, lutar contra o nosso verdadeiro inimigo. Um discurso que não ajudou a melhorar, enfim, não ajudou a melhorar a situação, porque depois da sujeirada que ele fez, e a gente tem que chamar dessa maneira, apesar do sofrimento, da dor que ele está passando, né? Ele fez uma sujeirada com o filho dele, né? Enfim, a gente espera que o filho dele se recupere, espera que ele sobreviva. Ele, coitado, estava lá, porque o Estado mandou ele estar lá. Os soldados não têm culpa do que acontece, os soldados, o exército já é obrigatório. Enfim, então, concordando ou criticando, do que for, enfim, a gente torce pela recuperação do soldado, porque ele não tem culpa. Ele não é pago para isso, ele está lá porque o Estado convoca, e a gente tem que só torcer pela sua recuperação, até porque a gente também torce pela recuperação das pessoas de uma maneira geral, né? A gente acredita no ser humano, a gente não quer que ninguém morra, né? A gente quer que as pessoas que cometam erros paguem seus erros, mas a gente não torce para alguém morrer, até porque a morte também não é... A morte vai chegar para todo mundo e ela não expia a culpa de ninguém, mesmo principalmente as pessoas fizeram alguma coisa errada. E não parece ser o caso desse soldado que estava só cumprindo com o seu dever aqui perante o Estado, né? Mas, enfim, participação do Netanyahu patética, ridícula. O Bennett, ele fez o seu papel como primeiro-ministro, ligou para a família, foi constrangedor ver ele encabulado, né? Depois do pai do soldado, do Yossi, atacar o Bennett, e ele pergunta meio que gaguejando aonde seu filho está internado, né? O Bennett pretendia visitar o soldado, né? Enfim, não sei se foi, não sei se não foi, ele tinha uma viagem para os Estados Unidos marcada, e, enfim, está lá agora em Washington esperando para se reunir com o Biden, uma reunião que a gente vai falar no próximo bloco, que foi adiada para amanhã por conta do atentado que teve no Afeganistão agora. Bom, é isso. Já que você deu a deixa, vamos passar para o nosso próximo bloco para falar de questões internacionais e assuntos gerais. E a primeira notícia desse bloco na verdade, a gente já comentou dela em dois momentos, uma vez eu, outra vez o João, é sobre a visita do primeiro-ministro Naftali Bennett aos Estados Unidos para ter uma conversa com o presidente americano Joe Biden. Uma reunião que estava marcada agora à noite em Washington, mas como o João já antecipou, ela foi adiada para amanhã por conta do atentado duplo que teve lá em Cabul, né, que deixou inclusive americanos mortos. A situação continua pegando para os americanos no Afeganistão, né? E por isso a reunião com o Bennett foi adiada para amanhã. João, na pauta principalmente tem o Irã, né? E até quanto você acha que o Biden vai tentar colocar alguma questão com os palestinos aí pro jogo? Não, olha, essa é a grande questão, né? O Israel trata dos palestinos como se eles não existissem, ou só trata do Hamas, né? E a gente sabe que o governo Biden ele tem interesse em chegar a um acordo, enfim, promover um acordo entre Israel e os palestinos. E esse é um dos grandes temores do Bennett, né? Que o Biden ele insista nisso. A gente sabe que o Bennett não quer nada, né? Ele não quer resolver a situação, ao contrário,
Para ele só tinha um Estado, que é o Estado de Israel. Não sei qual é o plano dele para os palestinos de uma maneira geral, mas ele foi o primeiro a falar em anexação, né, dos territórios C da Cisjordânia, e acho que ele não está. É a parte desconfortável dessa reunião dele com o Biden, né? E eu duvido que o Biden deixe esse assunto em stand-by. Então, o que parece que o Bennett vai chegar lá e dizer é o seguinte: a gente está num governo que não tem consenso sobre esse ponto. Então, a gente decide que a gente não vai nem anexar, nem criar um Estado palestino. Hein? Só que essa visão de que a gente não vai nem anexar e nem criar um Estado palestino, ela é uma visão ela é errônea do ponto de vista de que não acontece nada. Né? Porque enquanto você não anexa e também não cria o Estado palestino, você continua construindo assentamentos, né? Você continua promovendo essa empreitada dos assentamentos. Os assentamentos crescem em número de pessoas, as pessoas têm filhos, né? Esse crescimento natural, o governo já disse que ele não vai impedir, né? Enfim, as pessoas têm filhos, é normal que elas busquem lugar para morar, alguns querem estar perto dos pais, né? Querem estar no lugar que cresceram, e se o governo não faz nada para impedir que isso aconteça, é normal que, eventualmente, eles vão ter que dar permissões para que tenha construções lá, ou para ter reparações de algumas coisas, para construir uma creche nova, uma escola nova, e aí quando você constrói uma creche nova, uma escola nova, você precisa de uma casa a mais, outra, os professores você vai contratar, e os assentamentos crescem naturalmente. Enfim, e isso é uma falsa... É um discurso fake, né? Desses que a gente não vai fazer nada, vai deixar as coisas assim, não vai ter nem isso nem aquilo. Enfim, quando você não faz nada, você continua a política de ocupação. Né? Então, não fazer nada não é neutro. Não fazer nada é continuar a política de ocupação. E o governo Biden sabe disso. Okay? O que impressiona não é o governo Biden não fazer nada quanto a isso. O que impressiona são os partidos de esquerda do governo não fazer nada quanto a isso. Mas, enfim, esse não é o ponto dessa reunião. Outro ponto que eles vão debater é a questão do Irã. Pela informação que os dois governos têm e que a mídia conseguiu descobrir, o Irã está num estágio mais avançado do que eles pensavam. Israel se opõe a um acordo diplomático com o Irã, um acordo que eles param de enriquecer urânio. Israel está a fim de uma política mais radical, embora esteja claro para bastante gente já que não é solução as sanções contra o Irã, elas não evitaram o Irã de enriquecer urânio, e os Estados Unidos, o governo Biden ainda quer tentar pela última vez um acordo diplomático. Mas eles não estão tão confiantes, eles estão sentindo que o Irã está ganhando tempo, e o temor de Israel é que o Irã esteja há 1 ano ou menos de ter a bomba atômica. E esse, com certeza, vai ser um dos pontos a serem debatidos entre Israel e os Estados Unidos. Agora, além das questões a serem debatidas entre o Bennett e o Biden, tiveram uma reunião adiada para amanhã, né, por causa do atentado no aeroporto de Cabul hoje, que acabei de ler que foi o Estado Islâmico, né, o ISIS, ou Daesh, se quiserem chamar, assumiu a autoria do atentado, embora os Estados Unidos já soubessem que foi o Daesh antes, porque 2 horas antes de eles assumirem a autoria, já estavam falando na mídia que os Estados Unidos já sabia que eles já tinham acusado o Daesh de ter feito atentado, agora eles já assumiram. Enfim. Mas uma coisa que também é importante é o simbolismo dessa visita. O Bennett é primeiro-ministro há menos de 3 meses, okay? E ele já programou uma visita com o governo recentemente eleito dos Estados Unidos, rápido, né? Por que o Bennett está interessado nisso? O Bennett está tentando desmontar a imagem do Netanyahu o mais rápido possível. Está tentando fazer a população se acostumar com o fato de que ele é o primeiro-ministro o mais rápido possível. E é muito simbólica uma foto dele com o presidente dos Estados Unidos, para mostrar que quem agora fala em nome de Israel lá em Washington é ele. Pelos últimos 12 anos, quem a gente viu fazer discursos no Congresso americano, no Senado, quem a gente viu se reunir com os presidentes dos Estados Unidos, tanto com até, para quem não se lembra, o Netanyahu, quando ele assumiu em 2009, o Obama ele tinha recentemente sido eleito em 2008. Então ele pegou desde o início do governo Obama até a reeleição inteira, até a reeleição do Obama, e os 4 anos do Trump, o Netanyahu ele era primeiro-ministro. Né? Então, enfim, o Bennett ele precisa se acostumar a população com essa imagem do Netanyahu representando Israel nos fóruns internacionais, falando inglês bonito lá para todo mundo escutar, que o Netanyahu fala inglês muito bem. O Bennett também, né? O Bennett é filho de americanos. O Netanyahu ele cresceu nos Estados Unidos, ele passou parte da infância nos Estados Unidos. O Bennett também passou parte da infância no Canadá, se não me engano. Enfim, os dois falam inglês muito bem, o Netanyahu é um orador mais talentoso que o Bennett não precisa dizer, mas enfim, o Bennett está tentando desconstruir isso. Então, no aspecto simbólico, mais do que no aspecto prático, para o Bennett é muito importante essa visita nos Estados Unidos.
E ele está fazendo tudo possível para poder, enfim, construir a sua imagem, né? Ele tirou uma foto colocando tefilin, né? Que é enfim, um apetrecho judaico que os judeus colocam de manhã, os judeus religiosos colocam de manhã, né? Que lembra, enfim, a nossa relação com Deus, né? Quando se acorda, se coloca o tefilin, a partir dos 13 anos, né? Depois que faz o bar mitzvah, e ele na janela, né? Olhando para fora, sabe, enfim, fez um automarketing pessoal. O Bennett é o primeiro-ministro ortodoxo da história de Israel, né? Ortodoxo no sentido, enfim, de que cumpre as mitzvot, né? Que cumpre com a lei judaica, com a halakha, para mostrar também que o estilo dele é diferente do Netanyahu, né? Que ele é um cara, enfim, que lembra que é judeu também fora de Israel, né? E, enfim, não foi muito bem recebido pela direita, que acusaram o Bennett de hipocrisia, mas não tem nada de hipócrita nisso, né? O Bennett, ele coloca o tefilin todo dia, quem não coloca é o Netanyahu. Enfim, a propaganda que ele escolheu fazer, você pode gostar ou não. Essa hipocrisia, eu não diria que é, não. Pode ser um marketing forçado, pode ser um monte de coisa. Mas, enfim, está lá para mostrar a diferença dele, está lá para mostrar que ele está lá, né? Mais que para qualquer outra coisa, porque eu duvido que ele saia dos Estados Unidos com um grande acordo, com qualquer coisa diferente do que ele chegou lá, exceto para sua imagem pessoal. A questão interessante é que o Bennett, né, ele tem muito feijão com arroz, tem que comer muito feijão com arroz, né, cara? Para chegar no nível que o Netanyahu era, da influência que o Netanyahu tinha, dos contatos, né, do poder, né, que o Netanyahu tinha. O Bennett ainda é muito noviço e é óbvio que o governo americano o vê dessa forma também, né? Entende a fraqueza dele frente ao governo. Mas, enfim, realmente, agora vai ter que mudar um pouco a postura dele, né? Como é que o que eles vão debater depois de um atentado como esse, entendeu? A postura será que vai mudar alguma coisa? Será que qual vai ser a reação dos Estados Unidos? Enfim, vão acontecer outros atentados no período próximo, ou seja, talvez os motivos principais aí que levaram Israel a ir aos Estados Unidos e conversar, né, as principais pautas aí sofram alguma mudança, ou pelo menos alguma forma, algum approach diferente deve ter que ser feito. Né? Vamos ver, mas amanhã a gente já deve começar a ter algumas informações aí sobre esse encontro. Bom, a próxima notícia desse bloco, ela tem a ver aí com o nosso software Pegasus. Lembram dele? Aquele software que hackeia geral só a partir do número do telefone. Você pega o número do telefone do camarada, coloca lá no computador e o cara hackeia o seu telefone. Olha só que maravilha. Aquela coisa. E essa semana foi descoberto aí que o Bahrein, a democracia no Oriente Médio, né? Uma outra democracia no Oriente Médio, podemos dizer ou não? Acho que não, né? Não. Pois é. Não. Eu sei, é uma piada. Pois é. O Bahrein, o governo do Bahrein, comprou o software Pegasus e usou para investigar opositores ao regime. Tá vendo, cara? Esse negócio aí, né, que a gente conversou sobre, eles decidiram que é o terrorismo, e aí você informou, né, que é o que é escrito na lei israelense, a definição de terrorismo, mas o governo do Bahrein tem acesso aí ao Pegasus, cara. Complicado isso, hein, cara? Pois e pelo jeito eles têm acesso ao Pegasus desde antes de Israel fazer os acordos com eles, né? Enfim, outra reportagem do Amitai Ziv, né, repórter do The Marker, mostrou essa semana que eles perseguiram, né, espionaram 9 ativistas de direitos humanos e opositores, enfim, desde alguns meses antes de fazer os acordos com Israel, ou seja, provavelmente essa venda dessa parada de software de cibersegurança foi uma das moedas da negociação israelense com o Bahrein, enfim, para que eles fizessem ações ilegais e ditatoriais, e para piorar a cereja do bolo, alguns desses opositores se encontravam fora do Bahrein, em especial no Reino Unido, o que pode fazer uma crise diplomática maior ainda, que afeta Israel menos, porque Israel não vai se ferrar mais do que já está em relação a isso, mas enfim, pode dar um problema para o Pegasus atuar nesse país. Enfim, pode dar um problema para a empresa, para a NSO vender aparelhos para o Reino Unido, por sorte que de fazer mais parte da União Europeia, mas enfim, mais um caso dessa descoberta, né, que
enfim, cuja história ainda não está toda contada, nem perto, né? E a pergunta é quanto a gente vai descobrir dessa história. E eu duvido que pare por aqui. Eu acho que ainda vai ter mais muita coisa importante acontecendo aí. Qual vai ser o tamanho desse escândalo Pegasus, hein, cara? Vamos ver. O mais interessante é ver quais serão as consequências para as relações internacionais externas, né, aí de Israel. Isso aí são cenas para os nossos próximos 100 episódios. Vamos que vamos. Então vamos aí para a nossa última notícia desse bloco, que é a morte do parlamentar Said El-Harumi, do Partido Ram. Foi o parlamentar do Ram que votou aí se absteve na votação na posse do governo, apesar do Ram ser parte da coalizão, né? Mas enfim. João, morreu de corona, cara. Foi uma perda aí de um deputado que se opôs aí, pelo menos, à formação desse governo, né, cara? Foi de corona? Eu li que foi de infarto. Ah, sim, não. Foi verdade, é verdade. Errei. É de infarto, é verdade. Pois não, esse não foi de corona, esse foi de infarto, Pois Said El-Harumi, a gente já falou dele aqui, porque ele foi o deputado do Ram que votou contra o governo. Na verdade, não votou contra, ele se absteve na votação sobre o governo, né? Ficou 60-59, justamente quase o voto dele, do não voto dele, na verdade, a abstenção, né? Mas, enfim, Said El-Harumi é de origem beduína, nasceu numa aldeia beduína no Negev, né, no sul de Israel. Na verdade, era o deputado que mais se identificava com a causa das aldeias não reconhecidas por Israel, das aldeias beduínas não reconhecidas por Israel, que não recebem os serviços básicos, né? Ele era formado em física pela Universidade Hebraica de Jerusalém, chegou a ser professor, até que, enfim, entrou para a política em 2017. Na verdade, ele entrou para a política antes, ele virou parlamentar em 2017, e está no Ram desde esse momento. Ele colecionou algumas polêmicas, né? Ele por exemplo, nesse ano, quando a gente teve o conflito, né, em Gaza e a crise, de uma maneira geral, com a população árabe-israelense, com parte dela, aqui, enfim, em todo o país, ele apoiou os dissidentes em Acre e as pessoas estavam se manifestando lá. Enfim, boa parte das manifestações lá foram de maneira bastante violenta, né? E ele, enfim, é visto por parte da direita como um sujeito, como apoiador de terrorista, e, enfim, inclusive o Canal 20 usou uma expressão bíblica, né, do livro Crônicas, se não me engano, Provérbios, que dizia que quando um ímpio se vai, as pessoas entram em júbilo, né? Enfim, que é lamentável. O sujeito morreu e eles estão dançando no caixão dele, né? Enfim, o Canal 20 é o canal da direita religiosa em Israel, e por mais que eles tivessem divergências e não gostassem dele, ou até achassem que ele passava pano para terrorismo, embora acho um pouco exagero chamar isso de terrorismo, acho lamentável um tipo de comentário de respeito à dor da família, né? Mas enfim. Bom, o fato é que ele era visto como um deputado muito, em hebraico, revrati, né? Que que luta muito por justiça social. Ele foi lembrado por muitos parlamentares, ele foi lembrado pelo presidente de Israel, para alguns deputados da própria direita, ele foi lembrado, como por exemplo pelo Dudi Amsalem do Likud, que é um sujeito bastante de direita. Enfim, ele era o vice-líder do partido dele, né, do Ram, né, que é o partido que está no governo, e apesar dele ter votado, da abstenção dele no governo, ele participava da coalizão, de alguma maneira, né? Ele se absteve na votação, mas ele participava da coalizão, né? Ele era um cara, enfim, bastante querido na sociedade árabe, de uma maneira geral, especialmente pelo público beduíno, um puxador de votos muito importante na sociedade beduína, enfim, e faleceu de ataque cardíaco aos 49 anos, né? Enfim, uma tragédia dessas que acontece, lamentavelmente, não poucas vezes, né? E que agora a Knesset teve luto, tal. O presidente da Knesset declarou luto de 3 dias, é uma notícia que a gente está dando aqui. Não é todo dia que falece um membro da Knesset na ativa, né? Enfim, também, do mesmo jeito que a gente desejou a família do Salva Barzilai, né, que é a família do El-Harumi seja abraçada e que sua memória seja abençoada, ainda que não sei se em árabe se diga isso. É isso. Fechou com chave de ouro. Vamos então para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte com o camarada Nelsinho Burdi. Manda aí, mestre. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro,
Mandar um abraço para o João, que já está em ritmo de Ano Novo Judaico. O João que já está em ritmo de férias, já está encomendando a comida da ceia especial do Ano Novo, já está cozinhando também e dentro dos protocolos pretende reunir a família. Copa Toto, o início do ano do futebol masculino israelense. A decisão do título será entre Maccabi Haifa e Hapoel Beersheva. Ambas equipes chegaram às finais. O Maccabi Haifa superou a equipe do Hapoel Tel Aviv e o Hapoel Beersheva superou o Hapoel Haifa. Hapoel Haifa e Hapoel Tel Aviv vão disputar terceiro e quarto lugar, e a final entre Maccabi Haifa e Hapoel Beersheva, duas equipes que realmente nos últimos anos têm estado dentro do protagonismo do futebol israelense. Maccabi Haifa, o atual campeão da liga e atual campeão dos campeões, e o Hapoel Beersheva nos últimos anos chegou a ser tricampeão, ganhou também Copa Israelense, ganhou Copa dos Campeões. Vai ser realmente um grande jogo. Se empata, vai para os pênaltis. Na decisão do quinto e sexto lugar, eu queria destacar aqui a vitória nos pênaltis do Hapoel Jerusalém sobre o Maccabi Tel Aviv. Uma vitória realmente muito comemorada, contando que o Hapoel Jerusalém volta à elite do futebol israelense depois de muitos anos. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Nelsinho, obrigadão pelo comentário e te esperamos no episódio 102. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. Beleza, show de bola. Vamos ficando por aqui então e semana que vem voltamos aí com mais notícias do que aconteceu e a possível volta do sistema educacional. Grande abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.